Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. Eu sei que eu tô sumido, eu sei que tem bastante tempo que a gente não faz vídeo aqui no canal, que a gente não troca esse papo aqui. Peço desculpas a vocês, mas eu realmente precisei me afastar um pouquinho para cuidar de algumas outras coisas, algumas coisas pessoais, algumas coisas profissionais, mas a gente vai voltando aqui, tentando trazer de novo ritmo ao canal aqui para a gente poder voltar pelo menos aí um videozinho por semana, trazendo alguma novidade, alguma dúvida de vocês, alguma coisa que a gente possa ajudar a vocês se tornarem melhores investidores. E hoje a gente vai conversar sobre a proposta de incorporação do fundo SAAG, o Santander Agências, pelo Rio Bravo Renda Varejo, o RBVA, antigamente chamado de Agências Caixa. Para quem não sabe, há poucos dias a Rio Bravo soltou essa proposta de juntar os dois fundos. E ela fez um longo documento muito completo e principalmente muito didático, explicando o porquê ela entende que é benéfico isso para os cotistas do Santander Agências e por que é benéfico para os cotistas do Rio Bravo Renda Varejo. Como eu disse, o Rio Bravo Renda Varejo ele foi criado lá em 2012 com outro nome, o Agências Caixa, AGCX. E ele foi criado com a ideia de comprar alguns imóveis da Caixa Econômica, alugando de volta para ela, numa operação que a gente conhece como Sale and Leaseback, e também ter um bom dinheiro em caixa para construir novas agências para a Caixa, construir sob medida, o que a gente conhece no jargão do mercado como Build to Suit. São os dois principais tipos de contratos atípicos que estão previstos na lei de locações. O fundo então comprou as agências que estavam previstas e começou a construir outras. Até que em 2015 a Caixa Econômica disse que não queria mais, que estava revendo o seu plano de expansão e não queria mais que novas agências fossem construídas. O fundo, claro, ficou com um dinheiro muito grande em caixa, com um destino indefinido, e a equipe da Rio Bravo começou a pensar alternativas e nisso eles conseguiram negociar a compra de mais algumas agências da Caixa Econômica, aproveitando esse dinheiro em caixa, e também fizeram uma proposta de mudança do fundo, onde ele deixaria de ser um fundo apenas monoinquilino, concentrado na Caixa Econômica, e passaria a se tornar um fundo de varejo, como lojas de rua e algumas operações semelhantes, e já aumentando a quantidade de inquilinos. Ele conseguiu essa aprovação junto aos cotistas e desde então é assim que ele vem caminhando, colocando alguns outros imóveis na operação, se desenvolvendo, não dependendo tanto da Caixa Econômica. Também ele conseguiu negociar o alongamento de alguns contratos junto à Caixa Econômica e ele está crescendo dessa forma. Ele fez uma nova emissão de cotas, já colocou mais alguns imóveis no portfólio e hoje ele é, sem dúvida, um fundo mais maduro, mais robusto, um fundo menos exposto ao risco, por exemplo, da Caixa Econômica não querer renovar os contratos ou até aceitar renovar, porém é um valor muito abaixo do que atualmente é pago. Hoje ele tem uma robustez tal onde ele pode muito bem não aceitar um preço extremamente vil da Caixa Econômica e buscar outros locatários, porque como ele agora é multi-inquilino, ele tem contato com mais players, ele está mais próximo do mercado, mais aberto a escutar e a fazer propostas, então ele está mais protegido de qualquer risco Caixa Econômica que tenha no futuro. Ainda é o inquilino mais relevante, sem dúvida nenhuma. Porém, hoje, o cronograma de vencimento está um pouco mais alongado e essa dependência, de maneira geral, está bem menor. Então, essa é a cara do Rio Bravo Renda Varejo hoje. Ele tem 44 imóveis alugados para a Caixa Econômica, mais 9 imóveis alugados para outros inquilinos de outros segmentos, como vestuário e alimentício. Também tem uma pequena participação num shopping em São Paulo e mais um terreno de pouco mais de 400 metros quadrados. E hoje o cronograma de vencimentos dos contratos de locação
está mais espalhado. A gente ainda tem ali cerca de 33% vencendo em 2022, basicamente várias das agências da Caixa Econômica, mas também a gente tem em outros anos, outros vencimentos de outros imóveis e tudo mais, e cerca de 37% está para 2029 ou até mais longo. Então, o fundo hoje ele já tem um impacto menor de vencimentos. Então, a proposta da Rio Bravo é constituída de 3 partes para o Rio Bravo Renda Varejo. Em primeiro lugar, um reajuste da taxa de administração. Lembrando que esse fundo foi criado lá atrás como agências caixa, onde a taxa de administração começaria mais alta, porque era o momento em que estavam sendo feitas as aquisições, ajustes de documentos dos imóveis, construção de novos imóveis, e que conforme essas coisas fossem acabando, era natural que o gestor tivesse menos trabalho. Então, já na criação do fundo, a taxa de administração era regressiva. Hoje, ele é um fundo de gestão ativa, mas que basicamente ainda cobra taxa de administração como se fosse um fundo de gestão passiva, até mais barato do que alguns fundos de gestão passiva. Então, a Rio Bravo coloca a proposta de que a taxa de administração aumente de 0,351% para 0,651%, que é a taxa de administração que o fundo tinha lá no começo. E mesmo assim, sendo aprovado, essa taxa de administração ela ainda é mais baixa do que alguns outros fundos que operam também no segmento ali de shopping, de varejo, operações parecidas com o Rio Bravo Renda Varejo. A segunda proposta tem sido algo muito frequente, vários fundos têm convocado a assembleia nessa direção, que é o capital autorizado, ou seja, que o administrador possa fazer novas emissões de cotas sem precisar passar por assembleia, de forma que o fundo ganhe uma agilidade maior. Às vezes o trâmite de convocar a assembleia para poder fazer a emissão pode fazer com que o fundo perca o timing de alguma negociação, aonde o vendedor pode ter uma pressa em vender e se o fundo precisar percorrer toda a burocracia da convocação de assembleia, da aprovação da emissão e tudo mais, o vendedor pode não ter a paciência de esperar pela sua necessidade, pela sua urgência. Então, o capital autorizado dá ao fundo uma velocidade, uma agilidade muito grande. E a Rio Bravo, então, pede esse capital autorizado de 2 bilhões de reais. Não para fazer uma única emissão de 2 bilhões, podendo fatiar isso em emissões menores. Eles ainda agregam uma cláusula que traz uma proteção ao cotista, que é a seguinte: só fazer uma nova emissão se pelo menos 75% do capital da emissão anterior tiver já sido alocado, ou seja, adquirido um imóvel ou aumentado a participação num shopping ou o que seja. Então, se o fundo tiver com muito dinheiro em caixa ainda da outra emissão, a Rio Bravo não pode fazer uma nova rodada de emissões. E a terceira pauta é a incorporação propriamente dita, aonde o Rio Bravo Renda Varejo vai receber esses imóveis do SAAG e vão ser criadas novas cotas, onde as cotas do SAAG vão ser convertidas em cotas do Rio Bravo Renda Varejo. Para o cotista do Rio Bravo Renda Varejo, é quase como se fosse uma emissão de cotas. Uma emissão de cotas grande, claro, porque o fundo basicamente ele dobra de tamanho. Ele sai de um capital da ordem de 700 milhões de reais e passa a ser um fundo de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 milhões. Mas, então, novas cotas são criadas, só que ao invés de serem vendidas ao mercado para o fundo receber em dinheiro para daí e comprar novos imóveis, não. Ele cria essas novas cotas que vão ser entregues aos cotistas do SAAG e o SAAG, então, é incorporado. Então, o Rio Bravo Renda Varejo recebe esses novos imóveis. Então, com isso, ele passa a se tornar um fundo agora de 83 imóveis, um dos maiores fundos do mercado em quantidade de imóveis. Além disso, como esses imóveis são alugados ao Santander, ele passa a ter uma maior diluição. Então, se a Caixa hoje representa em torno de 2/3 da receita, com
a entrada do Santander, esse percentual se reduz. Então, o fundo pós-incorporação passa a ter 54% da sua receita vinda do Santander, 31% vinda da Caixa Econômica Federal e os outros 15% dos outros inquilinos, como, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar. Além disso, alguns dos imóveis dos dois fundos se complementam. Por exemplo, o fundo unificado passa a ter 4 imóveis só com endereço na Avenida Paulista, sem contar alguns outros próximos, mas com endereço na Paulista já são 4. E também o fundo passa a ter um maior poder de negociação, porque ele vai ter vários imóveis tendo seu contrato vencendo em 2022, seja do portfólio do SAAG, seja do portfólio original ainda, quando era Agências Caixa, por exemplo. Vários desses imóveis em regiões premium, em regiões importantes e valorizadas das suas respectivas cidades. Então, o fundo, ao ter esses imóveis, se a Caixa e o Santander não quiserem, por algum motivo, renovar ou quiserem negociar muito o preço, o fundo passa a ter um poder de tiro maior, aonde ele pode conversar com grandes varejistas, por exemplo, como por exemplo uma rede de farmácias ou alguém que opere no vestuário ou qualquer outro tipo de operação de varejo, e pode dizer, olha, eu tenho esse lote de agências aqui que estão ficando vagas daqui a alguns meses. Será que a gente de repente não negocia esse lote como um todo? Ou ele pode até ir negociando pingadamente, digamos assim, ou seja, de maneira individualizada. Tudo isso são estratégias que o gestor pode desenvolver até 2022, conforme as coisas acontecerem até lá, mas, sem dúvida, o fundo passa a ter mais alternativas de negócio. Outro benefício dessa incorporação é o aumento da distribuição de resultados do fundo. Hoje, o Rio Bravo Renda Varejo tem a sua distribuição ordinária, ou seja, aquela vinda dos aluguéis, cerca de 70 a 75 centavos por cota. Ele tem distribuído um valor um pouco maior, porém, são relativos a 2 vendas muito lucrativas de imóveis que o fundo fez recentemente. O resultado ordinário é dessa ordem de 70 a 75 centavos por cota. Ao incorporar os imóveis do Santander Agências, que tem um aluguel um pouco mais alto, nisso dá uma média de uma distribuição de cerca de 85 centavos, pelo menos até 2022, quando vários dos contratos, tanto com a Caixa quanto com o Santander, podem vir a ser negociados, seja com esses mesmos inquilinos, seja com outros inquilinos. Mas, como um resultado aí de curto ou médio prazo, o Rio Bravo Renda Varejo já tem uma melhoria na sua distribuição. Então, é muito importante que você, cotista do Rio Bravo Renda Varejo, vote, se manifeste. Se você quer essa incorporação, ou se você, por algum motivo, está desconfortável, não quer estar mais exposto a banco, por exemplo, que é uma questão onde vai aumentar a exposição do fundo a bancos. Agora, 2 bancos, não um só, mas aumenta-se sim, sem dúvida. Além disso, há um aumento do percentual de contratos vencendo em 2022, que é uma crítica absolutamente válida, e você vai ponderar se você entende que isso é positivo ou negativo para o fundo. E, independente da sua opinião, vote. Você é cotista, você é dono do fundo, você tem que fazer a sua opinião valer, ser ouvida. A grande vantagem é que essa questão não vai ser feita por assembleia presencial, onde todo mundo precisaria ir a São Paulo, na sede da Rio Bravo ou alguma coisa assim. Será através de carta consulta. Então basta você preencher e assinar o modelo de voto e você pode enviar por correio ou digitalizar e enviar por e-mail com o seu documento com foto. Aqui embaixo eu vou deixar todos os links, não só para o modelo de carta, as instruções de envio, a apresentação da Rio Bravo sobre todo o histórico do fundo e os motivos pelos quais ela entende que é sim benéfico ao fundo fazer essa incorporação,
para que você possa estudar e possa entender melhor essa proposta. Além disso, a Rio Bravo ela vai fazer 2 encontros presenciais na própria sede para apresentar melhor toda a lógica, todo o racional da proposta e para quem puder ir é bastante interessante poder conhecer o gestor, conversar ali olho no olho, entender, fazer as suas perguntas ao vivo. Claro, também pode mandar e-mail com as suas dúvidas, mas estar ali presencialmente é sempre mais legal. As reuniões vão ser no dia 5 de fevereiro, às 10h30 da manhã, e no dia 4 de março, às 2h30 da tarde. A Rio Bravo fica na Avenida Chedid Jafé 222. O endereço está melhor detalhado também nos documentos que estão no link aqui embaixo. É importante lembrar que uma proposta de incorporação, conforme as regras da CVM, é um tipo de consulta que depende de quórum qualificado. O que isso quer dizer? Os cotistas que aprovarem precisam representar, no mínimo, 25% da quantidade total de cotas. Por isso é extremamente importante que todos participem. Você como cotista, você é dono. Faça valer o seu voto. Não importa. Tem gente às vezes que pensa, mas eu tenho pouca cota, não vai fazer diferença. Faz. Faz diferença, porque nós já tivemos vários casos ao longo da história dos FIIs em que fundos não conseguiram implementar certas mudanças porque simplesmente não chegou a quantidade de votos suficiente. Chegaram votos equivalentes a 19% das cotas, 22% do total de cotas. Então, sim, é muito importante que todos mandem seus votos, seja para aprovar ou para recusar. Mas exatamente por ter essa possibilidade de fazer tudo à distância, por e-mail, só imprimir, preencher, assinar, digitalizar junto com o documento de identidade e mandar por e-mail até o dia 11 de março. Quem mandar por carta também precisa se assegurar de que a carta chegue a Rio Bravo até o dia 11 de março. E o resultado vai ser divulgado no dia 13 de março. Se vocês têm dúvidas, perguntas, coloque aqui embaixo, a gente vai respondendo. Se for necessário, eu contacto o pessoal da Rio Bravo para poder tirar mais dúvidas. Se quiserem, contactem diretamente o pessoal da Rio Bravo, mandem seus e-mails com as suas dúvidas. Quem puder, compareça à reunião. Lembrando que a reunião ela é expositiva, ela não é uma assembleia, ninguém vai votar ali, mas é bom para poder entender melhor a operação de maneira geral e tirar qualquer dúvida. E depois eu vou fazer um outro vídeo olhando essa mesma proposta pelo lado do SAAG, do Santander Agências. A ideia desse vídeo é realmente focado pelo olhar do cotista do Rio Bravo Renda Varejo. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para poder receber notificações dos próximos vídeos que saírem. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!